Dia 3/3/2025, a Polícia Militar de Santo André é convocada, chamada para atender uma ocorrência de homicídio. O que ninguém imaginava, muito menos a polícia imaginava, era a natureza desse ocorrido. O que chocou não só os policiais, mas toda a cidade de Santo André, aonde um rapaz chamado Brian Gonçalves, de 18 anos, após ser questionado pela sua mãe, Sandra Maria Ferreira da Silva, de 61 anos, aonde ele estava na noite do dia 2, com quem ele estava na noite do dia 2 e para onde ele foi, que horas ele chegou em casa na noite do dia 2, simplesmente ele ficou bravo, irado, perdeu as estribeiras e cometeu essa brutalidade contra a sua própria mãe. Quando a sua mãe o questionou, ele simplesmente deu um mata-leão na sua mãe de 61 anos de idade, a jogou no chão ali da sala do apartamento e simplesmente foi até a cozinha, pegou uma arma branca e desferiu vários golpes contra a sua própria mãe. Ele pega o corpo da sua mãe, aquela que lhe trouxe ao mundo, aquela que lhe deu a vida, aquela que foi o instrumento de Deus para que ele viesse ao mundo, e simplesmente jogou nas escadas do condomínio. Quando ele nota que a sua mãe estava se mexendo, ainda estava com vida, ainda poderia ser socorrida, ainda poderia viver, ele simplesmente vai até a cozinha novamente, pega mais uma arma branca, porque a primeira a brutalidade foi tão grande, a cena foi tão grotesca, que ele simplesmente pega outra, porque aquela tinha quebrado, e desfere mais golpes com arma branca contra a sua própria mãe. Simplesmente isso que aconteceu ali na cidade de Santo André. Esse mesmo Brian, de 18 anos, que cometeu isso, 2 semanas antes deste fato, ele simplesmente ele simplesmente espancou a sua própria mãe, simplesmente pelo mesmo motivo. No dia 3, a gente não sabe, as reportagens não falam, mas provavelmente, eu tenho as minhas dúvidas, esse rapaz chegou em casa ou drogado ou bêbado, sabe? Ou estava sob o uso de algum entorpecente que lhe fez cometer esse crime. Mas ao contrário do que você deve estar pensando, esse tipo de ação de filho contra pai e contra mãe é mais normal do que você imagina. Eu fiz uma pesquisa aqui na internet e encontrei um site chamado Pepsic, que revela que no ano de 2005 a julho de 2019, 246 casos aconteceram de matricida e patricida, ou seja, aqueles que fazem essa maldade contra o seu próprio pai ou contra a sua própria mãe. Infelizmente, no mundo em que nós vivemos, desde a queda de Caim e Abel, aonde Caim mata Abel, nós estamos vivendo isso consequentemente. Parece que é uma é uma maldição dos tempos atuais. Existem alguns casos muito midiáticos que aconteceram entre os anos 2000 até agora, que nós acompanhamos de filho que fizeram essa maldade com seus pais, e um desses casos mais famosos é o caso da Susana Van Richthofen, que com a ajuda dos irmãos Cravinhos fizeram essa brutalidade, fizeram uma coisa assim horrenda, com os próprios pais daquela menina. É um negócio assim absurdo. E um dos casos midiáticos que mais recentemente aconteceu foi no ano de 2020, onde um jovem de 27 anos de idade chamado Bruno Eustáquio mata a sua própria mãe por causa da sua herança. Ele simplesmente cometeu este assassinato por conta de ganância. Ele queria viver uma vida luxuosa, uma vida rica, uma vida próspera, mas sem a sua mãe por perto. Ou seja, sem a sua genitora, sem aquela que lhe amava incondicionalmente e que seria capaz de dar a sua vida por ele. Foi traída pelo seu próprio filho, que planejou de uma maneira macabra
de uma maneira terrível a sua morte. Ele simplesmente não contava que as câmeras de segurança daquela casa pegaria toda a sua ação enquanto ele estrangulava a sua própria mãe. E o que mais choca nesse caso do Brian, de 18 anos, é a declaração do delegado após a sua interrogação com o jovem. O delegado conta que ele perguntou para o jovem: jovem, você já não tinha, feito a sua mãe desmaiar com o mata-leão? Por que você teve a coragem e a ação de fazer o que você fez com aquela arma branca em sua própria mãe? O delegado disse que ele olha com frieza, sem nenhum tipo de remorso, sem derramar uma lágrima, sem sentir nenhum tipo de pena. Ele simplesmente olha para o delegado e diz: eu simplesmente terminei aquilo que eu estava fazendo e aquilo que eu tinha começado a fazer. Meu Deus. Simplesmente, gente, a gente olha para uma situação dessa e a gente vê que realmente o mundo já está no seu final. Um filho que não sente, um pingo de arrependimento, que não derrama uma lágrima, que não demonstra um remorso de ter feito isso com a sua própria mãe. Meu Deus do céu. Mas eu tenho péssimas notícias para esse camaradinha que já fez 18 anos. Ainda bem que não tava com 16, 17, porque só ia entrar lá e depois sair, né? Aí cometeu isso aí com 18 anos, agora ele vai pra cadeia, ele vai pro sistema penitenciário, e as más notícias que nós temos para esse camaradinha é que todas as penitenciárias, ou vamos dizer assim, quase todas, né? Não são todas, mas bem dizer quase todas, são dominadas pelo primeiro comando de São Paulo. Sabe disso, né? E aí eu quero ver, quando ele chegar nessa penitenciária onde é dominada pelo primeiro comando de São Paulo, se ele vai ter a mesma coragem, a mesma disposição, se ele vai ter a mesma intenção de fazer o que ele fez com a sua mãe. Porque quando você chega lá no sistema penitenciário, você simplesmente é colocado no banquinho e é entrevistado pela pessoa que toma conta de todo o pavilhão, de toda a cadeia ali. Rapaz, qual foi o seu crime? O que você cometeu? Qual foi a sua ação? Você tem algum erro no crime? Você cometeu alguma falha? Ele vai simplesmente olhar e vai dizer assim: olha, o meu crime foi que eu fiquei irado com a minha mãe e cometi uma brutalidade com ela. Ele vai perguntar: que brutalidade? Ele vai dizer: eu simplesmente tirei a vida da minha mãe. Ele vai olhar pra ele assim e vai falar: o que você fez, rapaz? Ele já vai pra lista negra. Simplesmente quando ele sair de lá e for pro convívio, tomar aquele banho de sol, estar junto com os camaradas ali, né? Eu quero ver se ele vai ter a coragem quando homens cruéis, homens que já têm uma vida extensa dentro da criminalidade, for lhe confrontar. Eu quero ver se ele vai ter a coragem de dar um mata-leão, se ele vai ter coragem de jogar no chão, se ele vai ter coragem de pisar, se ele vai ter coragem de pegar uma faca. Eu quero ver se ele vai ter essa coragem. Sabe o que vai acontecer com ele? Ele simplesmente vai ser jogado dentro de um tacho com óleo, azeite de dendê e muita pimenta para ser jogado na esquina como oferenda. É isso que um camarada desse que faz isso com o pai e com a mãe merece. E deixa eu te dizer uma coisa: quem faz isso com o pai e mãe, nem Deus no céu perdoa, porque uma pessoa dessa não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Quem faz isso com pai e mãe, são duas coisas que não entram no céu mais: fazer isso com pai e com mãe, e blasfemar contra o Espírito Santo. Todo mundo sabe disso. A pessoa dessa, gente, que faz um negócio desse, não tem mais jeito. Nem aqui,
nem na China, nem no céu, só no inferno. O que espera ele é o inferno. Mas eu quero ver se ele vai ter coragem de fazer o que ele fez com a mãe dele, se ele chegar a sentar no banquinho do primeiro comando da casa. Eu quero ver ele pegar no pescoço e falar: vem aqui, rapaz, que eu vou te dar um chacoalhão. Só que, infelizmente, o sistema penitenciário, conhecendo toda essa verdade, que se fosse no tempo ali do Carandiru, se fosse no tempo ali de 1995, que camarada não tinha o apoio e a segurança do Estado como tem hoje, para ser mandado para o seguro e não ficar num convívio com os apenados normais, né? Ele estaria frito. Porque no mundo da criminalidade, 3 coisas primordiais não são aceitas pela comunidade carcerária: ser Jack, mexer com criança, pai e mãe. Se fazer uma dessas 3 coisas, amigo, você pode ter certeza que se for pro convívio, mentir e for descoberto, vai entrar na faca. Só que como o sistema penitenciário sabe tudo isso, que o comando não vai aceitar e que vai acabar com a vida dele, vai colocar ele no seguro. Mas graças ao bom Deus, né, nós temos uma justiça que vai julgar de maneira correta e ele vai ser julgado segundo a Lei Maria da Penha. Hoje em dia, a métrica para a penalidade de quem comete um crime desse, né, que se enquadre na Lei Maria da Penha, é por volta de 40 anos de cadeia. Se ele vai entrar com 18, ele vai sair próximo ali dos 50 anos. Isso se sair, né? Isso se ele não entrar no tacho quente com azeite e com dendê, né? Azeite de dendê antes de sair de lá. Simplesmente vai perder a sua juventude e vai passar a sua juventude no sistema penitenciário. Bem feito, que a justiça de Deus recaia sobre esse camarada. Amigo e amiga, observando todo esse caso, nós observamos que o problema muitas das vezes está na base, está lá no princípio, lá no início. Quantas vezes você já viu um pai ou uma mãe com a criança onde parece que o pai e a mãe são dominados pela criança? Onde o pai e a mãe, se falar um não, a criança só falta bater nos dois e os dois patetas simplesmente não faz nada. Muitos, vamos dizer 80%, né? Não vou dizer 100%, porque 20% é a personalidade, é o caráter da pessoa. Mas 80% dos casos envolvendo, né, rebeldia de jovens está na base. É aquele pai, aquela mãe pateta que: filho, não faz isso. Aí o filho dá uma gritaria: eu já falei, eu não vou comprar mais nada pra você. De vez em pegar um moleque aqui, dar-lhe um chacoalhão, olhar no olho dele com um olhar tenebroso mesmo e falar: rapaz, quando chegar em casa nós vai ter uma conversa. Sabe, ele tremer na base e saber que você manda, que da próxima vez se ele fazer, ele vai entrar no couro. Mas não, tem uns patetas que para, filho, com isso. Passa uma vergonha no shopping, passa uma vergonha no mercado, passa uma vergonha onde vai, porque a criança domina os dois patetas. Quando eu como pai, você como pai ou como mãe, tem que educar, tem que tratar esses problemas com muita seriedade, a ponto de você tratar esses problemas, curar essas feridas no seu filho, porque enquanto a criança está em formação, as informações têm que chegar por você. Isso é errado, sabe? Não é não e pronto, acabou, pode chorar, espernear. Não é não. Sabe por quê? Quando você chegar no mercado e fala não, ele não vai espernear. Quando você chegar lá no shopping e fala não, ele não vai espernear. Quando você for para uma festinha e você fala não, ele não vai dar show. Agora, a coisa mais ridícula que nós temos visto nos últimos dias atuais são pais que têm deixado o celular criar os seus filhos. Crianças que estão crescendo sem saber o que é não. Crianças que estão crescendo sem nenhuma disciplina. Crianças que estão crescendo sem nenhuma atenção para que casos como esse não venha a acontecer mais na nossa nação e no nosso país. Lembrando que quem comete esse tipo de ação contra pai e mãe, gente, não tem mais perdão, não adianta, não tem perdão nem aqui e nem no céu, tá? A única verdade é essa. Esse tipo de pessoa, o que espera ele, unicamente, exclusivamente, é o Chico Tripa sentado no trono de madeira, todo pegando fogo, e vai colocar ele sentado no colo dele e vai colocar na garganta dele um tridente pegando fogo.
Essa é a verdade que espera esse tipo de pessoa, tá bom? Que Deus abençoe você, obrigado por estar até aqui. Se inscreva no canal e assiste esse próximo vídeo. Tchau, tchau.